Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 22 de outubro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Quarta-feira, rodada do jeito que a gente gosta. Tem Champions League, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores e, claro, que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, 13h45, começando na Champions League, jogo do Bilbao contra o Qarabag. Nesse momento, o Qarabag vem na sexta colocação, por incrível que pareça, 2 jogos, 2 vitórias, ganhou de virada do Benfica lá em Portugal e ganhou em casa por 2-0 do Copenhague, baita campanha até o momento, e o Bilbao ele vem na 34ª colocação, 2 jogos, 2 derrotas. Perdeu do Arsenal e perdeu também do Dortmund na Alemanha. 2 derrotas normais, eu diria. Vamos lá. O Bilbao joga em casa. Se ele quiser alguma coisa dentro da Champions League, só tem uma alternativa. É ganhar ou ganhar, tá certo? E a gente tem provavelmente o retorno dos irmãos Williams. Então, eu acho que o Bilbao em casa deve vencer essa partida, tá beleza? Vitória do Bilbao. Probabilidades aqui para complementar o estudo. Vamos lá, entre Bilbao e Qarabag. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Bilbao, 5.4, Qarabag, 6.2. As duas equipes aí com boas médias de escanteio. Final do primeiro tempo. Se o Bilbao estiver na pressão e o gol ainda não saiu, o Bilbao tem alta probabilidade para fazer escanteio, tá beleza? Cartões, Bilbao 1.4, Qarabag 1.3. Primeiro tempo, Bilbao 0.5, Qarabag 0.4. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Prováveis escalações aqui na tela para Bilbao e Qarabag. Vamos lá. Como eu falei para vocês, provavelmente os irmãos Williams em campo. Nico e o Iñaki. Time, são 2 jogadores aqui para finalização e chute a gol, tá? E também quem deve finalizar, Sunset e também o Guruzeta. Para desarmes, Jareu Zizar, tá beleza? Pelo lado do Qarabag, para finalização, o Duran. E para desarmes, o Matheus Silva. Até porque o Nico deve ir para cima dele. E aí ele vai desarmar e também cometer faltas. Fechou? 13h45 ainda na Champions, jogo do Galatasaray contra o Bodoglin. Time, batendo o olho nessa partida, é jogo pra gols, tá? O Galatasaray é extremamente over e o Bodoglin, um velho conhecido do canal, também extremamente over jogando fora de casa. Então partida aqui pra 2, 3 gols, ambas marcam e gol no primeiro tempo. E claro, como o Galatasaray joga em casa, um leve favoritismo pro Galatasaray. Pensando em resultado, Galatasaray empate anula, dupla hipótese, Galatasaray. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui entre Galatasaray e Bodoglin para complementar o nosso estudo. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, também 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, gol no primeiro tempo. Escanteios, Galatasaray 6.1, média alta, e o Bodoglin 8.3 como visitante. As duas equipes com boas médias de escanteio. Final do primeiro tempo. Esse gol ainda não saiu, um canto no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Galatasaray 1.6, Bodoglin 1.3. Time aí, vamos lá, jogadores aqui para finalização, chute a gol, mesmo gol. Pelo lado do Galatasaray, o Yilmaz, o Sané e também o Osimhen. Pelo lado do Bodoglin, Kasper Hoff. Para desarmes, pelo lado do Bodoglin, Berg. Desarmes, pelo lado do Galatasaray, Torreira. Fechou? 16 horas dando sequência na Champions, jogo da Atalanta contra a Slavia Praga. Vamos lá. A Atalanta vem na 22ª colocação, 2 partidas, perdeu uma, ganhou outra. Slavia Praga, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota. O jogo é na Itália. Pensando em resultado, Atalanta para vencer um dos tempos, uma das partes. Se a gente olhar
Gols, as duas equipes com característica para gols, tá? Uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Atalanta e Slavia Praga. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 85%. Pré-live, um jogo bom para gols. Escanteios, Atalanta 8 de média, média alta. Slavia Praga 6.6, ou seja, as duas equipes com boas médias aí de escanteio. Cartões, Atalanta 1.8, Slavia Praga 2.5. Jogadores aqui para Atalanta e Slavia Praga. Vamos lá, finalização, chute a gol. Pelo lado do Atalanta, o Krostovic. Pelo lado do Slavia Praga, Provod. Para desarmes, pelo lado do Slavia Praga, o zagueirão Chalopek. Pelo lado da Atalanta, o Derrum. Fechou? 16 horas, o Bayern de Munique recebendo o Clube Brugge. Bayern, que nesse momento é o primeiro colocado, e o Clube Brugge vem na 13ª colocação. Time, é o seguinte, o Bayern vai jogar em casa e com esse regulamento novo, desde a temporada passada, é muito importante ficar entre os 8 primeiros colocados, porque aí você classifica direto. Então, em casa, eu acho que o Bayern vem para vencer. Vem com tudo, vem pro abafa, vem pra pressão, tá certo? Então, pensando em resultado, não tem muito o que inventar. Vitória do Bayern, a cotação é baixa. Primeiro tempo, o Bayern na pressão, gol no primeiro tempo e vitória do Bayern já no primeiro tempo. Dá pra gente pensar também em finalização e escanteio a favor do Bayern no primeiro tempo. Mais de 5,5, mais de 6,5, mais de 7,5. Finalizações Bayern no primeiro tempo, mais de 0, mais de 1 escanteio Bayern no primeiro tempo. Veja um cenário de pressão, se não saem os gols, vão sair as finalizações e também os escanteios. Fechou? Probabilidades aí na tela para Bayern e Clube Brugge. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Bayern 5.7, Clube Brugge 6.7. Final do primeiro tempo, o Bayern tá na pressão, o gol ainda não saiu, ou vai que o Bayern tá perdendo, aí é um escanteio no final do primeiro tempo. E final do segundo tempo, a mesma lógica. Se o Bayern não estiver vencendo essa partida, um escanteio no final do segundo tempo. Tá beleza? Cartões, Bayern 1.6, Clube Brugge 1.2, médias baixas. Primeiro tempo, Bayern 0.5, Clube Brugge 0.3, primeiro tempo com menos de 2 cartões. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Bayern de Munique e Clube Brugge. Pelo lado do Bayern, finalização, chute a gol, mesmo gol, não tem o que inventar, Harry Kane. Quem finaliza e chuta no gol pra caramba também é o Olise. Luiz Dias vai puxar ali pela ponta esquerda e também deve finalizar. E finalização de fora da área, o Goretzka, tá bom? Para desarmes, pelo lado do Bayern, Pavlovic e também o Laimer. Pelo lado do Clube Brugge, para finalização, eu gosto do Tezolis. E para desarmes, Mechelet. Fechou? 16 horas, mais uma partida na Champions. Jogo entre Chelsea e Ajax. Vamos lá. O Chelsea vem na 18ª colocação, perdeu uma, ganhou outra. Perdeu para o Bayern na Alemanha, derrota normal, e ganhou em casa do Benfica por 1-0. Beleza. O Ajax é o vice-lanterna da competição. Perdeu as 2 partidas. Perdeu para a Inter de Milão, jogo na Holanda, por 2-0. E perdeu para o Olympique de Marseille na França por 4-0. Ou seja, tomou um atropelo na França, tá certo? Chelsea vai jogar em casa. Pensando em resultado, vitória do Chelsea. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Chelsea e Ajax. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Chelsea 5.9, Ajax 6.5. As duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões, Chelsea 2.2, Ajax 2.6. E vamos lá, jogadores aqui para finalização, chute a gol. Pelo lado do Chelsea, Pedro Neto e também o Estevão. Pelo lado do Ajax, finalização, chute a gol, Eghorst. Vamos lá, para os desarmes. Klaassen, pelo lado do Ajax. E pelo lado do Chelsea, o Caicedo e também o Cucurella. Fechou? 16 horas, o Frankfurt recebendo o Liverpool. Vamos lá. Primeiro, dá uma olhadinha na classificação. Eu tenho o Frankfurt na 15ª colocação, ganhou uma, perdeu outra. E o Liverpool é o 17º colocado. Uma vitória, uma derrota. Puxando o race, vamos lá. O Frankfurt em casa, perdeu 2, ganhou 2, empatou uma.
mercado de gols muito forte. O Liverpool, jogando como visitante, são 3 derrotas e 2 vitórias. E tem uma coisa que chama a atenção aqui do Liverpool na sequência das competições. O Liverpool, dos 5 últimos jogos, dentro e fora de casa, ele perdeu 4 partidas. Fazia tempo que eu não via uma sequência tão ruim do Liverpool. Por que eu tô falando isso? Tecnicamente, olhando as duas equipes, eu gosto mais do Liverpool. O problema é que a sequência do Liverpool tá muito ruim. Por esse motivo, pré-live, eu prefiro aqui um jogo para pelo menos 2 gols. Ao vivo, o Liverpool voltando a ser Liverpool. Aí a gente pode pensar em alguma coisa, tá beleza? Então, pré-live, uma partida aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades aí na tela para Frankfurt e Liverpool. Jogo para 2 gols, 70%. Escanteios, Frankfurt 5.2, Liverpool 6.1. Cartões, Frankfurt 1.4, Liverpool 2.3. Prováveis escalações aqui na tela para Frankfurt e Liverpool. Vamos lá. Pelo lado do Frankfurt, finalização, chute a gol, o Zoom, também o Doan, e para desarmes, o Brown. Pelo lado do Liverpool, finalização, chute a gol, Gakpo, Wirtz, Salah, para finalizar de fora da área, Szoboszlai, e aqui, ó, no comando de ataque, Ekitike. Será que teremos a lei do ex? Gol do Ekitike? Até porque ele era atleta do Frankfurt antes da transferência para o Liverpool, tá beleza? E para desarmes, Szoboszlai e McAllister pelo lado do Liverpool. Fechou? 16 horas ainda na Champions, jogo do Mônaco contra o Tottenham. Time pré-live, curto e grosso, tá? Aqui eu vou em gols. Para resultado, eu não confio em nenhuma das duas equipes. Para gols, o Mônaco em casa é extremamente over e o Tottenham fora também over gols. Jogo aqui para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela para Mônaco e Tottenham. Jogo para 2 gols, 95%. Probabilidade lá em cima. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Mônaco 5.2, Tottenham 4.7. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0-0. Em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Mônaco 1.5, Tottenham 2.1. Prováveis escalações aqui na tela para Mônaco e Tottenham. Vamos lá. Pelo lado do Mônaco, para finalização, Aguiush e para desarmes, o TZ. Pelo lado do Tottenham, para finalização, chute a gol, Richarlison e também o Kudus. E para desarmes, o Palhinha. Fechou? 16 horas, o Real Madrid recebendo a Juventus. Real Madrid que vem na vice-liderança, 2 jogos, 2 vitórias. E a Juve, nesse momento, é a 23ª colocada. 2 jogos, 2 empates. Time, é o seguinte, o Real Madrid joga em casa, provavelmente com o que tem de melhor. Pensando aqui em resultado, Real Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes, e ao vivo, o Real Madrid na pressão, vitória do Real Madrid. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela para Real Madrid e Juventus. Jogo para 2 gols, 75%. Escanteios, Real Madrid 6.1, Juventus 4.1. Primeiro tempo, Real Madrid 2.2, Juve 2. Cartões, vamos lá. Real Madrid 1.4, Juventus 2.7. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Real Madrid e Juventus. Pelo lado do Real Madrid, finalização, chute a gol, mesmo gol. Não tem o que inventar. Mbappé. Para finalizar de fora da área, Arda Güler. A gente tem também o Mastantuono e o Vini jogando pelas alas, né? O Vini mais pela esquerda, o Mastantuono pela direita. Vão chegar e vão finalizar. Para desarmes, pelo lado do Real Madrid, Tchouaméni. Olhando aqui o lado da Juve, vamos lá. Finalização, chute a gol, Wiltz. E para desarmes, o Locatelli. Fechou? 16 horas, o Sporting recebendo o Olympique de Marseille. Tabela de classificação, o Olympique é o 12º colocado, 2 jogos, 1 derrota, 1 vitória. E o Sporting na 14ª colocação, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota. Pré-live, eu acho um jogo equilibrado aqui, tá? Por esse motivo, eu prefiro gols. Uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidades aí na tela. Probabilidades aqui para Sporting e Olympique de Marseille. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 50%. Escanteios, Sporting 5.4, Olympique 6.4. As duas equipes aí com boas médias para escanteio.
E cartões, Sporting 2.7, Olympique 1.6. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Sporting e Olympique de Marseille. Pelo lado do Olympique, para finalização chute a gol, Greenwood, finaliza pra caramba, o Igor Paixão e também o Aubameyang. Pelo lado do Sporting, finalização chute a gol, mesmo gol, Luis Soares e também o Pedro Gonçalves. Para desarmes, pelo lado do Sporting, Hujment, e desarmes pelo lado do Olympique, o zagueirão Balerdi. Fechou? Time, Champions League toda analisada, todas as partidas com probabilidade, jogador. Deixa eu fazer uma pergunta. Já deixou o like? Fez aquele comentário? Muito obrigado, ajuda demais. Mas a quarta-feira ainda não acabou. Vamos dar sequência aqui. Na quarta-feira a gente também tem Norueguinha. E olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas às 13 horas. Qual que é a tendência da Norueguinha, que é a segunda divisão da Noruega? Gols. Partidas aqui para pelo menos 2 gols. Ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade. 1 gol já no primeiro tempo. Fechou? 19 horas, Campeonato Brasileiro na área, o Bahia recebendo o Colorado Internacional. Tabela de classificação, o Bahia vem na 6ª posição e o Internacional na 14ª posição. Time, vamos dar uma olhadinha na race. O Bahia em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma partida, perdeu para o Cruzeiro que está lá em cima. O Inter jogando fora, são 4 derrotas, 1 empate e nenhuma vitória. Pensando aqui em resultado, dupla hipótese, Bahia. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela aqui para Bahia e Internacional. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 65%. Pré-live, pensando em gols aqui, pelo menos 1 gol do Bahia na partida. Escanteios, Bahia 6.2, Inter 3.2. O Bahia praticamente aí com o dobro de escanteios se a gente comparar com o Inter. Primeiro tempo, mais escanteios pro Bahia. Cartões, Bahia 2 de média, Inter 2.4. Fechou? Prováveis escalações aqui na tela para Bahia e Internacional. Vamos lá. Finalização chute a gol pelo lado do Bahia, Thiago e William José. E para desarmes, o Nicolas Acevedo. Pelo lado do Inter, finalização chute a gol, Borré. E para desarmes, o Aguirre e o Bernabei. Fechou? 21h30 para fechar a cereja do bolo, semifinal da Copa Libertadores, jogo de ida entre Flamengo e Racing, jogo no Maracanã lotado. Vamos por partes. O Flamengo joga em casa, ao lado da torcida, e sabe que precisa de um bom resultado, porque depois o jogo de volta é na Argentina, no estádio do Racing, é El Cilindro, e lá é uma panela de pressão violenta. Então, se o Mengão quer ir para a final, ele precisa de um bom resultado jogando no Maracanã. Pensando nisso, vitória do Flamengo ou Flamengo para vencer um dos tempos, uma das partes. Até porque a equipe do Racing, ela tá cheia de desfalques. O Flamengo tem que aproveitar esse fator casa e também os desfalques do Racing. Pensando em resultado, vitória do Mengão, Mengão para vencer um dos tempos, uma das partes. E claro, vai ser um jogo bom para cartões. A gente já chega lá. Probabilidades na tela. Vamos lá. Probabilidades na tela para Flamengo e Racing. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Time, pensando em gols, pelo menos 1 gol do Flamengo na partida. Qual que é o desenho desse jogo que eu acho pré-live? O Flamengo tentando abrir o placar e o Racing, ele vai picotar esse jogo inteiro. O Racing vai tentar levar um bom resultado para a Argentina. Ou se perder, vai tentar perder de pouco. Então, eu vejo aquela cera argentina absurda desde o início da partida. Eles vão bater, eles vão picotar no meio de campo. Enfim, a gente já sabe como funcionam os times argentinos na Libertadores. E o Racing deve vir para o Maracanã exatamente para fazer isso. E claro, vai jogar fechadinho tentando espetar um contra-ataque, tá beleza? Então, não vejo aqui pré-live um jogo para tantos gols. Falando aqui dos escanteios, Flamengo 5.9, Racing 2.6. Como o Flamengo joga em casa e precisa de um bom resultado, deve iniciar com mais posse e mais pressão. Se o gol não sai, vão sair os escanteios. Primeiro tempo, mais escanteios pro Flamengo. E aqui,
a gente tá falando de Brasil e Argentina. O Flamengo tem uma média de 2 cartões, jogando em casa, e o Racing fora 3,3. Pelo menos um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe. É guerra, é jogo de semifinal da Libertadores. E vamos lá para fechar jogadores. Pelo lado do Flamengo, finalização, chute a gol, mesmo gol. Arrascaeta, Samuel Lino e o Pedro. Finalização, chute a gol. Pelo lado do Racing, Adrian Martinez. Para desarmes, vamos lá. Pelo lado do Racing, Santiago Sousa. Desarmes pelo lado do Flamengo, Emerson Royal. Se estiver em campo como titular, o Saul também desarma bastante. Fechou? Vamos lá para o melhor palpite. Antes do melhor palpite, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o Insta e também o nosso grupo gratuito. Por ali tem uma condição espetacular. Eu só vou falar uma coisa. Aproveita. Vamos lá. Como é que ficou o melhor palpite para hoje? Jogo do Bayern contra o Clube Brugge. Vitória do Bayern. Real Madrid e Juventus. Real Madrid, empate anula. Flamengo e Racing. Flamengo, empate anula. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E vamos lá, um palpitão de ambas marcam. Galatasaray e Bodoglin, para ambas as equipes marcarem? Sim. Frankfurt e Liverpool, para ambas as equipes marcarem? Sim. Mônaco e Tottenham, para ambas as equipes marcarem? Sim. Esse é meu palpitão para hoje. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para amanhã a gente trazer tudo de novo. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!